Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20 e 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode perguntar: você fala tanto da crucificação com Cristo, principalmente deste texto, não é demais? Não é repetir muito? Eu não sei você, mas eu preciso muito mesmo da verdade revelada neste texto da palavra de Deus. Eu preciso crescer. Eu preciso da revelação diária, contínua, acerca da minha morte e do viver de Cristo em mim. Lucas capítulo 9, verso 23. Ali o Senhor Jesus Cristo está falando da sua morte por nós e da nossa morte com Ele, porque Ele nos fez morrer com Ele naquela cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos: você não está de fora. Ele dizia a todos. Ele diz aí: tome a sua cruz uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. O que ele diz aí? Tome a sua cruz dia a dia. Dia a dia. Tomar a cruz não é carregar a cruz, porque nós não somos carregadores de cruzes. Nós não somos carregadores de cruz nas costas, nos ombros. Jesus está falando de uma operação interior da morte dele em nós. Tomar a cruz significa morrer com Cristo nela, porque quando o Senhor Jesus tomou
a minha cruz, Ele a tomou para morrer nela, morrer por mim, para que eu pudesse morrer com Ele, porque Ele me fez morrer com Ele na cruz. Agora, não é um assunto esporádico, é uma coisa diária. Todo dia eu preciso tomar a cruz. Não é morrer novamente, basta morrer uma vez só. Se você morreu, você está morto. Mas é preciso que a gente tome esta revelação diária. A revelação, a verdade da nossa morte com Cristo precisa ser uma verdade ativa, operante a cada instante da nossa vida, a cada momento. Eu preciso estar voltado para ela, confessando, agradecendo a Deus por ela. Cada dia. Se você não gosta da ideia da nossa morte com Jesus, de confessar a nossa morte com Cristo, de pregar a nossa morte com Cristo todo dia, em todo culto, você não tem nada com a cruz, não. Você não tem nada com Jesus, não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos começar no verso 10. Trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Trazendo sempre por toda parte o morrer, a morte de Jesus, trazendo em mim a morte. Só tem um jeito de trazer em mim a morte de Cristo, é estando morto com Cristo, que foi exatamente o que o apóstolo Paulo confessou: eu estou crucificado com Cristo. Trazendo a morte é um estado permanente. Eu fui crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Cristo, eu continuo crucificado com Cristo, trazendo sempre por toda parte o morrer. Esta confissão maravilhosa de que nós fomos crucificados com Cristo. Não fique aí duvidando, não fique aí achando que é demais, não, porque quem está dizendo isto não sou eu, não, é Deus mesmo. E Deus sabe o que fala e por que fala. Trazendo sempre, por toda parte, o morrer de Jesus, a minha crucificação com Jesus, para que a sua vida se manifeste em nós. Verso 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
Parece até um paradoxo, mas não é. Nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Porque nós vivemos, Deus nos fez viver com Cristo, porque com Cristo Deus nos ressuscitou. Já estou ressuscitado com Cristo, Ele é a minha vida. Por isso que a vida de Cristo se manifesta em mim, porque ela está em mim. Cristo está em mim, vivendo a sua vida justa e santa, e Ele manifesta a sua vida em mim e através de mim. E agora então não preciso mais da morte. Agora então eu não preciso mais de falar da morte. Não, senhores, agora é que eu preciso, porque nós que vivemos estamos entregues à morte. E quando nós estamos rendidos, entregues à morte, a vida de Jesus se manifesta em mim e através de mim. Verso 12: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em vós opera a morte. Qual é a morte que opera em vós? É a morte de Cristo, porque com Cristo nós morremos, estamos mortos. A morte que opera em mim é a minha crucificação com Cristo. Ela opera. Mas o que sai de nós é a vida de Jesus Cristo. Porque em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. A vida que Jesus manifesta em mim, de mim opera em você, opera no mundo. A vida de Jesus. Verso 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Creio e falo. Creio no quê? Creio a minha morte com Cristo e a manifestação da vida de Cristo em mim. É isso que temos que pregar, que temos que anunciar. Se você não anuncia, é porque você não creu em coisa nenhuma. Você não creu, então você não anuncia, você não prega, e nem poderia. Você não tem o que pregar, você não morreu com Cristo, você não tem a vida de Jesus em você, você não tem o que pregar. Você tem religião, você vai pregar a sua igreja, você vai pregar os seus costumes, você vai pregar as suas coisas, as suas opiniões, porque você está cheio disso. Mas quando nós estamos mortos com Cristo, cheios da vida de Cristo, o que sai de nós é a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo em nós? É tudo. É amor, é paz, é descanso, é tudo. Temos que pregar. A gente canta aqui muito sobre estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Como ser não mais eu?
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo fala aqui da nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é estar crucificado com Cristo. E ele põe também o dedo na nossa ferida. Ferida aberta, sangrando, ferida maligna, ferida incurável. Ele coloca o dedo na nossa ferida. A nossa ferida é o nosso eu. A sua ferida é o seu eu. Como ser não mais eu? A maior encrenca, a maior enrascada do ser humano caído é ele mesmo em seu eu perverso. A maior enrascada do ser humano tem duas letras: eu. O eu, no contexto em que estamos falando, é a vida natural, egoísta, ímpia e pecadora que herdamos em Adão, a partir da queda no pecado. É o velho ser pecaminoso e corrupto. Quando e como tudo começou? No caso do ser humano, começou no jardim do Éden. Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E sereis como Deus. Foi o apelo da serpente, Satanás. Satanás estava dizendo: vocês serão como Deus. Foi a promessa sedutora do diabo. Eva, motivada pelo desejo de ser igual a Deus, olhou para si mesma e tornou-se pecadora, tornou-se egocêntrica. Algo dentro de Eva respondeu ao que Satanás estava oferecendo. E daí em diante é sempre assim. Sempre assim. Satanás oferece e o ser humano corresponde, porque tem algo dentro dele que reage ao que ele oferece. Foi então que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e se estabeleceu
dentro do ser humano. Foi assim, irmãos. Foi então que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e estabeleceu o seu trono dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão dentro de todos nós que descendemos dele. Já nascemos contaminados e estragados na fonte. Do ponto de vista da palavra de Deus, o pecado possui uma única fonte, que é o eu. Em todo pecado podemos ver o eu em operação. Essa natureza egoísta é a essência do pecado. Esse eu é a coisa mais devastadora, destrutiva e pecaminosa deste mundo. É o eu. Ele é a raiz de todos os pecados e também a causa da miséria da humanidade. Por causa dessa natureza egoísta, a sociedade sofre, a família sofre, o meio ambiente sofre, e as vidas estão sendo arruinadas, tudo por causa do eu perverso, da natureza pecaminosa, egoísta do ser humano. O homem, sob o efeito danoso do eu, é amante de si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 2, vamos até o verso 5, mas vamos fazer uma pausa aí no verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Esta é a mais doentia de todas as paixões humanas. O amor do pecador por ele mesmo. Começa assim: porque haverá homens amantes de si mesmos. Depois, o amante de si mesmo, o apaixonado por si mesmo, aquele que está focalizado em si mesmo, é um perigo. É perigoso o amante de si mesmo. Aí vem uma série de coisas ruins. Paulo faz uma lista de coisas terríveis praticadas pelo ser humano amante de si mesmo, pelo egoísta. No verso 4, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O amante de si mesmo pode ser religioso, e tem religioso amante de si mesmo. Ele ama a sua igreja, ele ama as suas coisas, ama os seus costumes, não renuncia a nada, porque é um amante de si mesmo, e irá para o inferno com tudo o que ele é, se perderá lá. Porque quando o apóstolo Paulo foi revelado, ele disse: renuncio todas as coisas, renuncio tudo para ficar com ele, por causa de Jesus Cristo. Renuncio tudo, abro mão de tudo, entrego tudo. E você acha que Paulo era... o que ele tinha para renunciar? Muita coisa, hein? Muita coisa. Começando pela sua religião. Religião da boa era dele. Ele teve que abrir mão de tudo para ficar com Jesus. Mas aí, Emerson, no verso 4, diz algo terrível. Diz assim que o amante de si mesmo, ele é mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que de Deus. Ele não é amigo de Deus. Não é amigo de Deus. Porque para ser amigo de Deus tem que morrer primeiro, ressuscitar com Cristo. E tem uma coisa terrível no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aí está a característica mais terrível, mais perigosa, que eu acho, do eu perverso, do amante de si mesmo. Tem aparência de piedade, negando contudo o poder. Tem aparência de piedade, mas nega o poder. Tem aquela cara religiosa, tem aquele jeito religioso, é todo piedoso, piedosa a pessoa. Tem aparência, parece, mas não tem o poder para vencer o pecado. Porque diz aí que nega o poder da vida de Cristo em nós, o poder da nossa crucificação com Ele, o poder da vida de Cristo em nós. Nega o poder, tem aparência, é religioso, só que não tem o poder para vencer a inveja, não tem o poder para vencer o pecado, não tem poder para ser santo, não tem poder para ser nada para Deus. O ser humano amante de si mesmo é perigosíssimo. Ele vive a partir de si mesmo, para si mesmo, e confia em si mesmo. O pecado propõe tornar o homem importante, grande e focalizado em si mesmo. O ser humano no pecado é ensimesmado. O ser humano cheio de si mesmo é também cheio de mágoas, ressentimentos, porque a sua vontade não foi realizada. O ser humano amante de si mesmo, o ser humano focalizado em si mesmo, ensimesmado,
ele é também um magoado, ferido. Vejam vocês o que fizeram comigo. É magoado, tem mágoas, ressentimentos, porque a sua vontade não foi feita, porque algum direito seu foi tirado, ele foi subtraído em alguma coisa. É orgulhoso demais quando as coisas não acontecem do jeito que ele programou. Fica lamentoso, lastimoso, irritado, ressentido, amargurado e perde a estribeira. O cara fica amargurado, só falta mesmo tomar um pingão, e tem gente que toma. Tem conceito elevado acerca de si mesmo, pensa alto acerca de si mesmo. O eu quer que as pessoas saibam o quanto ele é bom, generoso, inteligente, maluco. Segue por aí. O eu quer que os outros saibam o quanto ele é bom, generoso, inteligente, maluco. O lema silencioso do eu é: tenha medo de mim, ou me reverencie. E se for religioso, é pior ainda. O eu é o grande adversário que nos domina interiormente. O eu é o pior dos trapaceiros em que podemos imaginar. Como ser não mais eu? A resposta é: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não eu, é cruz, é morte com Cristo. A sentença de Deus para nós é a morte. A minha morte com Cristo é a única solução para mim. Não mais eu, mas Cristo em mim, é o projeto de Deus para cada cristão verdadeiro. Vida cristã autêntica só funciona com aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. É assim, irmãos. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. A cruz está na base do viver de Cristo em mim. Sem a experiência da morte com Cristo na cruz, Ele não viverá em você. Sem a morte do nosso eu com Cristo na cruz, não haverá salvação, nem santidade, e jamais seremos felizes. A proposta de Deus para nós é esta: acabar com a nossa vida egoísta e pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não é doutrina bonita, não é palavreado bonito, é um fato consumado na vida daquele que crê.
Através da nossa morte com Cristo, é que nós ganhamos a libertação do nosso eu. Mudou a fonte espiritual em mim. O eu perverso foi substituído por Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Em mim Cristo vive a sua vida justa e santa. Cristo vive espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias. É maravilhoso o viver de Cristo em mim. Eu acho. Experimento o viver de Cristo e posso dar este testemunho. É maravilhoso o viver de Cristo em mim. O viver de Cristo em mim é tudo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos analisar o texto com atenção, com carinho e com cuidado. Cristo morreu e ressuscitou para fazer a mudança mais significativa da nossa vida. Cristo morreu por todos. Esses todos por quem Ele morreu também morreram com Ele, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Ele morreu por todos e todos morreram com Ele. E os que morreram com Cristo também ressuscitaram com Ele. E os ressuscitados com Cristo ressuscitaram para viver para aqueles, ressuscitaram para viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que libertação grandiosa é ser liberto de si mesmo e não viver mais para si mesmo. Agora vivemos para Deus, vivemos para Cristo. Nós só podemos viver para Deus porque morremos com Cristo e Ele vive em nós. O ser humano no pecado sofre da pior das doenças, a doença de mim mesmo. O único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo e de suas paixões egoístas é a nossa morte com Cristo na cruz. Só Cristo pode produzir em nós a qualidade de vida que satisfaz o coração de Deus e também o nosso coração. Cristo é tudo em nós. Cristo nos faz felizes com o que temos, onde estamos em qualquer circunstância. Se eu não sou feliz agora, não vou ser depois, porque a minha felicidade não é uma questão de realização, mas de vida interior. Se você não é feliz agora, esqueça, você não vai ser feliz depois. Não tem felicidade depois, já tem que ser feliz agora, já.
Porque felicidade, ser feliz, não é aquilo que eu faço, o que eu consegui. É uma questão de vida interior, a vida de Cristo em nós. O maior presente que uma pessoa pode ganhar é a libertação de si mesma. Você já foi liberto de si mesmo? Somos livres e não precisamos mais viver aprisionados pelas nossas correntes internas e escravos de nós mesmos. O maior de todos os escravos é aquele que é escravo de si mesmo. Aquele que é escravo de si mesmo é o maior escravo que existe. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Feliz momento quando vi que a morte de Cristo na cruz era minha também. Foi algo que me trouxe grande libertação. Preciosa e libertadora é a nossa morte com Cristo na cruz. Você não acha? Doce morte, suave. Foi terrível para Jesus. Foi muito sofredora para Jesus. Jesus sofreu muito, levou muitas pancadas, dores. Nós não. Para nós a morte é doce, suave, preciosa e libertadora é a nossa morte com Cristo na cruz. Morri para ficar livre da obra do diabo na minha vida, que é o pecado. Morri para ficar livre da minha própria vida pecadora. Morri com Cristo para ficar livre de mim mesmo. É uma grande bênção morrer para mim mesmo, porque quando morro para mim mesmo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nós nos rendemos à morte com Cristo, Ele passa a viver em nós. A cruz é uma necessidade para nós. Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus 16, verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A cruz é uma necessidade para nós, necessidade diária, porque Jesus disse: tome a sua cruz cada dia. O próprio Jesus Cristo viu a cruz como uma necessidade inquestionável. Jesus disse que ele era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 16, verso 21. Jesus viu a cruz como uma necessidade, exatamente porque ela faz parte do projeto redentor do Pai, por decisão do próprio Deus. A cruz é uma necessidade que Jesus voluntariamente tornou sua necessidade por amor a cada um de nós. Cruz fala de morte, a morte de Jesus e a nossa morte em Jesus. A cruz fala de morte, mas Jesus não tinha morte para morrer. A cruz fala de morte, mas Jesus Cristo não tinha morte para morrer. Jesus não tinha pecado,
Ele nunca pecou. Ele não cometeu pecado, não cometeu crime nenhum, não tinha culpa e nem condenação. Então Jesus não tinha morte para morrer. Nós nascemos em pecado, cometemos pecado, somos culpados, por isso a nossa sentença é morte, segundo a justa lei de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Cada um morrerá pela sua iniquidade. Jeremias 31, 30. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Jesus não tinha pecado, portanto não tinha morte para morrer, mas Jesus topou morrer por mim e comigo na cruz para me salvar. Jesus Cristo foi àquela cruz morrer por mim, fazendo-me morrer com Ele em consequência do pecado e para o pecado. Ele se deixou ser crucificado para me crucificar com Ele. Jesus Cristo morreu por nós, mas também nos fez morrer com Ele na cruz. Morremos do ponto de vista espiritual, por meio do corpo crucificado de Jesus. A palavra diz: aquele que morreu, justificado está do pecado. Romanos 6, 7. Jesus estava ciente da crucificação, mais do que ciente. Jesus estava ciente da crucificação, mais do que ciente, a sua crucificação estava no seu controle soberano. Jesus estava certo que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia. Jesus disse que lhe era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A ressurreição de Cristo é fundamental para mim, porque a ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:6. Morremos no Cristo crucificado, para que o Cristo ressurreto viva em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus revele ao seu coração a necessidade da cruz. O apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, que ele tinha sido enviado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Na verdade, não há força neste mundo capaz de anular a cruz de Cristo, capaz de apagar o poder da cruz. O poder da cruz, no entanto, pode não me alcançar, embora ela seja real, eu posso não a tomar para mim, de modo que tenha efeito sobre mim. Irmãos, não há um automatismo na cruz de Cristo. Só porque ela existe, não quer dizer que eu já fui beneficiado por ela. Viu? Cuidado. Não tem automatismo na cruz, não. Só porque a cruz existe, a morte de Cristo aconteceu, a nossa aconteceu com Ele, você já está experimentando, não. Preciso crer. A palavra de Deus nos exorta a não receber a cruz de Cristo em vão ou de forma inútil. A cruz é o lugar
onde nós morremos com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Fora disso, estamos num terreno perigoso que propõe anular a cruz de Cristo. A nossa crucificação com Cristo é um fato consumado na vida daquele que crê. Cuidado, não anule a cruz de Cristo, mas creia sua morte e ressurreição com Cristo. Se você não está experimentando a cruz de Cristo, se você não crê na cruz de Cristo como experiência sua, na morte de Cristo, na sua morte com Cristo, significa que você está tornando a cruz de Cristo vã na sua vida, porque você não tem poder nenhum para tornar inútil a cruz de Cristo. O diabo não pode tornar inútil a cruz de Cristo, nada pode. Não vai ser você que vai tornar inútil a cruz de Cristo só porque não quer crer, mas crendo, você vai receber todos os efeitos do Calvário na sua vida.